Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui, dia 20 de novembro, feriadão, para falar de um ponto muito importante. Todo mundo que está aqui, acredito que estudou bastante, fez o maior esforço do mundo, aí chegou agora na fase mais temida, a escolha. Dá aquele medo. Nossa, será que eu perdi tempo? Será que realmente eu estudei ao ponto de poder escolher uma serventia? Aí vem aquele desespero. Não tô tão bem classificado, tô lá no meio da lista. Será que ainda sobra alguma coisa para mim? Já tenho um cargo, já advogo há mais tempo. E aí, quanto que ganha um cartório? Para eu arriscar toda a minha vida para pegar. Então é isso que eu vou conversar com vocês hoje. Vai ser de forma bem informal. Vou contar a experiência que eu tive com audiências de escolha. Eu já participei de 3 audiências de escolha, então eu tenho um pouquinho de experiência para passar para quem nunca passou por essa experiência ou que já passou, mas tem dúvida Karina, bom você chegar. Pega escolha. lá meu carregador aqui. Então, vai ser isso, tá? Então, como é que vai ser a minha forma de escolher? Que eu vou contar para vocês a experiência que eu tive. Minha forma de escolha, eu uso alguns parâmetros, que foi o arquivo que eu até mandei para vocês. Quais são esses parâmetros que eu utilizo, sempre utilizei e acho que deu muito certo nas minhas audiências de escolha? Primeiro deles, que esse é clássico, não vai ter novidade para ninguém, que é montar a lista. Montar uma lista bem completa das vagas disponíveis. E como é que você monta essa lista? Ai, Jéssica, todo mundo fala que tem que ter essa lista, mas o que é importante nessa lista? O que eu tenho que colocar nela? Eu vou colocar para vocês os critérios que eu reputo mais importantes, que foram os que realmente fizeram diferenças para minhas escolhas. Primeiro ponto, para mim é primordial, localização. Por que para mim é primordial localização? Ao meu ver, outros aspectos a gente consegue mudar. Renda da serventia você consegue mudar trabalhando. Mas a localização, gente, você não consegue. Então, quando você pega, você pensa assim: ai, não vai pesar tanto, é só 200, 300 quilômetros. Passa um mês, passa 2 meses, você vai vendo o peso de andar aqueles 200 quilômetros, aqueles 300 quilômetros. Então, ao meu ver, localização é o número um, tá? Localização número um, por quê? Não tem como você mudar o cartório de lugar. Quem dera se tivesse, né? Como você passar em outro concurso e mudar. Mas localização você não muda. Outro ponto que eu acho extremamente importante. Gente, só um minutinho que o microfone de alguns está ligado. Vou pedir todo mundo para ativar o mudo, fazendo favor. Quem não ativou, pronto. Outro ponto importantíssimo, além da localização, é a região que você tá. Por que que a região é extremamente importante? A região, ela vai mudar muito a cultura do povo daquele lugar. Além da cultura do povo daquele lugar, muda também o que que é economia. Por quê? Vamos imaginar que você está dentro de uma região que o pessoal não tem cultura de registrar imóveis. Então, se é um lugar que a pessoa não tem cultura de registrar imóveis, muito provavelmente você vai ter que lutar, você vai ter que implantar uma cultura naquele povo de regularização, algo que não é fácil. E não é de 1 ano, 2 anos, é uma luta diária. Então, para que dar murro em ponta de faca se você pode pegar uma coisa mais fácil? Então, você conhecer bem a região que você está. E o estado, em todos os sentidos, ele é muito grande. Então, você dividir as macro e as micro regiões vai fazer toda a diferença. Por exemplo, quem quer Maranhão? Olha o tamanho do estado do Maranhão. O Maranhão não vai ser a mesma coisa lá perto de São Luís, perto de Imperatriz, perto de Timon, Piauí, divisa quase com Pará. Então, o Maranhão vai ser um todo enorme. As características daquela população não serão iguais. Então, além da localização, para você estar no lugar bom de viver,
olhar essas diferenças regionais. Por exemplo, quem quer pegar Maranhão, que quer pegar ali perto da divisa do Piauí, qual cuidado que tem que ter? A tabela do Piauí é baixa. Então, você sabe que pode ser que você vai ter uma concorrência desleal. Estou ali a 50 quilômetros de outro estado, que a tabela é baixinha. O que pode acontecer comigo? Principalmente no caso do tabelionato de notas, nos outros até que não. O pessoal vai todo ali para aquela região. E não é a sua serventia. Pessoal, vou pedir só mais um minuto para remover os microfones, porque tem gente que eu não estou conseguindo ativar o mudo. Quem tiver com o sobrenome Almeida, não estou conseguindo te mutar. Se você puder desligar seu microfone, agradeço encarecidamente. Então, vamos continuar. Região, cultura do povo, você não muda. E a economia. A economia, por exemplo, do Maranhão Balsas é extremamente rural. Então, você sabe o que vai ter economia ali? A economia de São Luís é praticamente turística e serviços. Então, saber o que é, de onde vem o dinheiro daquele povo, de cada região, te faz uma diferença enorme. Quais serviços são interessantes para cartório? Quando você estiver vendo, Jéssica, todo mundo fala que tem que pôr economia, mas o que vai mudar isso na minha vida prática? Se é rural, atividade rural, desde que não seja aquelas micropropriedades que a pessoa tem só por subsistência de família, que não é bom, mas a atividade rural é muito boa, especialmente para o registro de imóveis, porque isso gera cédula, isso gera garantia desse imóvel para o banco, as safras. Então, atividade rural é uma ótima atividade para quem quer pegar registro de imóveis. Grandes centros. Grandes centros é bom para quê? Fluxo de imóveis. Muita escritura. Escritura é bom notas. Outro ponto que é bom. Grandes centros, população grande. Então, nasce muito, morre muito, casa, cada vez está menos, mas ainda casa mais. Então, registro civil em grandes centros é bom. Tá? Então, ter isso na cabeça. Região e o que é a economia ali. Adianta, por exemplo, Balsas. É um cartório super interessante, especialmente o RI, que é no Maranhão. Lá é muito interessante onde registro de imóveis. Não é tão grande em população para o RCPN ser bom. Então, é observar esses pontos. O que é bom em cada região e o que é bom naquele lugar específico que você está. Outro que eu vou até adiantar, a especialidade. O que eu acho extremamente importante pensar na especialidade? Porque quando a gente entra, a gente pensa assim, não, qualquer serventia para mim tá bom, tá lindo, tá maravilhoso, e você não pensa muito no seu perfil. Tem pessoas que têm mais perfil de notas e tem pessoas que têm mais perfil de registradores. Tudo é bom, gente? Tudo é bom. Não é só o registro de imóveis que é bom. Inclusive, o registro de imóveis, você tem que olhar muito, dependendo do estado que você pega, se o registro de imóveis ali é bom. Tá? Então, cuidado para quem vai pegar Alagoas. Quem vai pegar Alagoas, quero que tenha o maior carinho do mundo. Quando sair os atos, a documentação que você consegue usar, os selos, para descobrir como é a regularização fundiária lá. Qual o número de imóveis que são regulares na região, número de matrículas que tem em cada uma das serventias que pode ser que você tenha maior interesse. Por quê? Nem em todo lugar registro de imóveis é bom. A gente pensa assim, eu vou pegar um registro de imóveis, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rica se Deus quiser e nunca mais vou estudar. Quem dera, né? Se fosse assim. Não é. Então, olhar registro de imóveis não é bom em todos os estados. É bom em sua maioria? Sim, mas não é em todos. Qual estado, por exemplo, não é bom registro de imóveis? Bahia. A turma que escolheu no primeiro concurso da Bahia, o
que foi inocente, foi toda feliz e contente, grudou tudo nos registros de imóveis. Aí o que teve? Os que conheciam a realidade do Estado e foram para registros civis de pessoas naturais melhores. Aí teve reescolha lá. O que aconteceu com a turma que grudou lá no registro de imóveis? Saiu de fininho e foi pegar um registro civil na Bahia. Por quê? O registro de imóveis dava um trabalho muito maior e um retorno muito menor. Enquanto o registro civil, o fundo da Bahia era interessante e eles conseguiam ganhar extra, porque aqueles atos gratuitos, nascimento, óbito, não entram no fundo da Bahia. Então, conhecer a realidade do seu estado e principalmente a realidade regional é extremamente importante para você fazer uma boa escolha. Outro ponto que eu acho importante colocar na lista, como eu coloquei para vocês, distância da capital ou da capital que você vai usar de base, se você estiver num estado muito grande. Porque a maioria faz concurso e vai para outro estado que não o seu. Você vai querer visitar sua família, você vai querer fazer outras provas, você vai querer viajar. E muitas vezes a gente não pesa essa importância. Eu tô a 500 quilômetros da capital. 500 quilômetros, gente, ainda mais quem vem da região sudeste, não é igual de andar em qualquer estado. Talvez você tá ali em São Paulo, pensa assim, 500 quilômetros, é muito mais, coisa de 5, 6 horas no máximo eu faço. Essa é a realidade de São Paulo. Não julgue o outro estado com a realidade que você tem no seu. Talvez você pense assim, é tranquilo, vai ser rápido, e não é tão tranquilo e tão rápido. A realidade de cada estado é diferente. Então, acho que esse é um conselho para a vida. Não pegue a realidade que você tem aí. Por exemplo, minha cidade, Jéssica, tem tantos habitantes e o cartório tal é super bom. Mas dependendo se você está numa região tão específica, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Débora, que eu conheço e ela é minha vizinha de cidade natal. Eu sou de Formiga, Minas Gerais, e a Débora é de uma cidadezinha que chama São Roque. São Roque é uma cidadezinha desse tamanhozinho, gente, mas é a cidade que tem maior extensão territorial de Minas. Então, o registro de imóveis de São Roque, ele é maravilhoso. Ele dá uma renda que daria um cartório de registro de imóveis numa cidade de 60 mil habitantes, mesmo lá tendo uns 5 mil habitantes. Por quê? Não é a realidade de todos os lugares. Lá é uma cidade muito rica. A cultura lá, rural, é enorme. Então, tem muita pecuária, tem produção de queijo, que vende para o Brasil inteiro, ainda importa. Então, tem como a Débora basear na realidade dela lá, da cidade dela, São Roque, para poder escolher no Acre, no Maranhão? Não. As situações são diferentes. E não é só habitantes que muda. Não adianta você pegar uma cidade de 50 mil habitantes num lugar e de outro e querer comparar, que dependendo não vai dar renda igual. Era um erro que eu tinha, tá? Eu queria comparar mais ou menos, se tal lugar dá mais ou menos tanto habitante, lá também vai dar tanto. E não serve de base. Tem hora que você pega uma muito menor, que dá muito mais dinheiro que uma maior. Habitante é um bom indicador? Sim, é um ótimo indicador, mas não adianta ele puro. Não adianta uma população enorme, mas um lugar que não tem atividade econômica, é uma cidade, por exemplo, dormitório. Então, tem que olhar aspectos além do número de habitantes. Importante o número de habitantes? Sim, mas não o critério mais importante. Outro ponto, todo mundo vai com olho grande na remuneração bruta para escolher. Eu vou pegar a remuneração bruta porque é certeza que eu vou ganhar aquele tanto que o fulano ganha. Não é regra. Vou contar um segredo para vocês que acho que vou decepcionar a maioria aqui. Que todo mundo que estuda para cartório, o primeiro ponto que a gente faz, abrir justiça aberta, né? Primeira página que a gente aprende. Escrever lá no Google, rendimentos, serventias extrajudiciais, abrir o Justiça Aberta e ficar lá olhando. Tenho a triste notícia para contar para vocês que aquela renda não é fidedigna. Por quê? Quando a gente lança Justiça Aberta, eu posso escrever que minha serventia deu R$10, deu R$10.000, deu 1 milhão, deu 2 milhões, não tem fiscalização nenhuma.
é meramente declaratória, não tem vinculação nenhuma com o selo. Então, se você pegar um interino que não é tão honesto ou não tem tanto conhecimento, vocês acham que ele vai colocar o valor certo lá? De forma nenhuma, tá? Então, justiça aberta é para você ter uma base. Mas, assim, é o mais fraco dos requisitos para você olhar a renda. Outro ponto que muda muito no justiça aberta. Tem a pessoa que vai colocar o bruto, porque lá fica a frasezinha. Rendimento bruto da serventia. E o que seria o rendimento bruto? O que você ganhou de emolumentos, valor de ISS, valor que você mandou para o tribunal, era aquilo tudo. O que muitos colegas compreendem? Não, valor bruto é o valor de emolumentos. Aí coloca só os emolumentos. Imagina aí no mesmo estado, duas realidades. Você vai pela renda. Aí meu critério vai ser puramente renda. Um tá dando 600 semestral e o outro tá dando 450 semestrais. Dependendo do jeito que um tá fazendo o cálculo e o outro não, na verdade o de 450 ganha mais que o de 600. Então, é muito frágil. O que é uma forma mais certeza de renda em lugar nenhum, tá, gente? Mas o que seria ali terá mais verossimilhança, terá mais chance de você conseguir. Tem estados que tem um controle de selos, que dá para você ver exatamente quanto uma serventia ganha. Exemplo, eu escolhi em Goiás, o último concurso, lá a gente tinha um sistema que chamava SEE, que é o Serviço de Selo Eletrônico. Como é que era? Que funciona em Goiás. A gente envia todos os atos diariamente do selo e pega o boleto de repasse para o Estado, que aqui é decente, tá? A cada 10 dias. Então, o próprio TJ, ele sabe exatamente o que você fez e já calcula o valor de emolumentos líquidos. Líquidos não, porque você vai pagar as despesas do funcionário, mas só emolumentos. Então, vai aparecer lá. Vou imaginar que o meu decêndio deu 60 mil reais. Então, lá no meu decêndio vai estar só os emolumentos. E ele é confiável? Sim, porque é o que eu usei de selo. Todos os estados têm isso? Não. O que acontece nos estados que não tem um sistema assim? Acho que teve também Paraná, quem fez escolha lá. No Paraná eu não participei, mas lá tinha um sistema semelhante. Estados que não têm esse sistema. Antes da audiência de escolha, eles têm que disponibilizar para vocês qualquer acesso. E como é que eles geralmente disponibilizam o acesso? Por essa documentação que é o selo. O selo, gente, é o que você vai te dar maior confiança na renda. Por quê? Pelo selo vai estar vinculado. Vamos imaginar o cartório da Heloísa lá em Pernambuco. Vai estar assim, Heloísa, nos 30 dias, ela fez 15 registros do valor de 300 mil, 10 registros do valor de 200 mil, um registro no valor de 1 milhão, 3 escrituras no valor de 90 mil, 100 reconhecimentos de firma, tantos atos do títulos e documentos, recebeu tantas liquidações no protesto, vai ter tudo pormenorizado. Então, uma característica muito importante para vocês olharem, como é que estão sendo usados os selos. Quando você sabe isso, você sabe a realidade daquele cartório que você vai pegar. Então, você vai pensar assim, olha, esse cartório, ele é ofício único, tem todas as atribuições, eles utilizaram selos praticamente no registro de imóveis. Eles não estão fazendo escritura mesmo por dentro. Então, o que você vê ali? Olhinho brilha, chance de crescimento. Porque a escritura é onde você mais consegue crescer o cartório. O registro de imóveis consegue, todos os demais registros conseguem, sim. Só que a mobilidade dele é menor. O notas depende mais de você. Então, o outro você depende de regularização do município, por cultura de registro. Você depende de mais aspectos que não só você. Então, saber de onde que vem aquele selo é extremamente importante. Como eu faço na minha lista? Depois que eu olho, eu coloco assim, dos valores. Tanto está vindo de registro, tanto está vindo disso, tanto está vindo disso. Outro ponto que eu observo muito, a faixa de valores. Ao meu ver, opinião pessoal, é melhor um cartório que movimenta muito e os valores são baixos.
Por quê? Pode ser que ele está cobrando só sobre valor venal. Pode ser que o município está avaliando abaixo. Então, você consegue aumentar ali os valores de avaliação e manter o mesmo número de registros e ganhar muito mais. Então, ao meu ver, é melhor cartório que tem muito ato e de rendimento menor, porque você consegue ver o que é a falha ali. Por exemplo, quando eu peguei, eu vi que eles faziam escrituras de 40, 50 mil. Desse gente, mas não tem imóvel de 40, 50 mil. Como que eles fazem escrituras desse valor? Aí quando só depois que eu escolhi eu fui ver a realidade, é porque eles fazem só do município, o município não avalia bem, colocam só valor venal, não colocam valor de venda. Então, o que foi a primeira atitude que eu tive que fazer? Sentar com o prefeito e falar, olha, você não colocar valor venal real, você não ajuda a sua população. Você diminui o valor dos imóveis, você desvaloriza a cidade para investimentos. Você colocar valores reais, ainda que você abaixe a alíquota do IPTU, o seu contribuinte vai ficar feliz porque vai ter avaliação maior, ele vai conseguir empréstimos de valores maiores porque a avaliação vai mais para cima. Aí eu consegui que ela já vai promulgar a lei em janeiro. Ela já vai reajustar, baixar percentual de TBI, baixar IPTU e aumentar os valores venais. Então, um valor ali venal que estava de 40, 50 mil, ela já vai para 70, que já dá uma diferença considerável para quem pega serventia. Ela aumenta os demoramentos assim também. Ela está dizendo, é melhor. Então, olhar esses aspectos na escolha, gente, faz toda a diferença. Além da remuneração bruta, que eu falei com vocês, CNJ não é confiável, mas é um parâmetro. Então, você olhar no CNJ, o que eu acho interessante usar o CNJ? Para olhar número de funcionários e número de atos. Dá para ter uma noção melhor do que eles estão fazendo, a não ser que seja uma pessoa muito louca do outro lado, né? Coloca número de atos, não vou fazer conta não. Vamos pôr que deu 200 atos, que deu 1000 atos e faz de forma genérica. Pode acontecer também, porque como eu falei com vocês, CNJ não tem fiscalização nenhuma. Agora, você pegar ali na região sua, cidades limítrofes, isso te dá uma noção boa, porque pode ser que o interino não está desenvolvendo ali aquele cartório, mas os do lado são titulares, então os do lado têm uma renda mais real. Aí sim você pode mais ou menos basear a renda, mas os do lado, tá? Não me venha, por exemplo, quem vai escolher no Acre, pegar a renda de Rio Branco e achar que o interiorzão vai dar a mesma. Se lá tem 500 mil, o outro que tem 100 mil vai dar um quinto a menos. Não faça essa conta de boteco, porque não vai fechar. Agora, você pegar ali, é uma cidadezinha que está ali 40 quilômetros uma da outra, dá para você ter noção da região. O que está dando de renda e o que não está dando. Outro ponto, que uma coisa que muita gente não se atenta. Interino tem o quê? Teto. Interino quer fazer cartório dar dinheiro, gente? Não. Por quê? Quanto mais serviço, mais o cartório ganha, então mais chance de ser escolhido. Além de mais chance de ser escolhido, ele tem aquele teto. Então, quanto mais serviço, mais mão de obra, mais dor de cabeça, mais trabalho. Então, o que o interino quer? Ainda que seja um interino muito honesto, ele quer que fique tranquilo e ele tire o teto dele. Então, ele tem interesse de dar muito mais ali do que 50 mil mensais? Não. Então, um cartório que poderia dar 100, dependendo da mão do interino, dá 50. Então, não foquem só em renda. Acho que a principal regrinha que eu ia falar para vocês, tira a cabeça da renda, que tem aspecto muito mais importante para olhar. A renda você faz dar, o restante você não consegue mudar. Então, ele pensa assim com a cabeça do interino, 50 mil, 60 no máximo, porque ele tira a despesa e pega os 40 mil dele. Então, por isso que vocês vão ver muitos cartórios na mesma faixa de renda. Você vai ver, assim, vários na mesma faixa, poucos furam a bolha. Tem. Porque também pode acontecer de você pegar um interino muito bom, uma pessoa muito honesta e que está fazendo tudo correto, mas a maioria vai pensar em si. Eu trabalhando muito ou eu trabalhando menos, eu vou ganhar igual. Para que eu vou trabalhar mais? Então, cartório prontinho, gente, não vai estar. Nenhum. Vão ser vocês que vão ter que pegar a serventia e trabalhar bem ela. Aspecto da lista, gente. Alguma dúvida que eu vou passar para a ordem de classificação.
como é que a gente sabe quais cartórios tem chance de a gente pegar. Não? Tudo tranquilo? Então, bora lá. Segunda regrinha, gente, para escolher bem. Ordem de escolha e classificação são situações diferentes. Vou falar de novo a frase. Ordem de escolha e classificação são situações diferentes. Vou colocar um exemplo fictício e depois vou dar o meu exemplo pessoal. Vamos imaginar que alguém ficou na classificação 120. Aí pensa, nossa, será que sobra cartório para mim? Será que eu consigo pegar alguma coisa boa? Regra do número de abandono de serventias no Brasil e especialmente no Nordeste. Eu fiz uma análise, peguei as últimas escolhas e fui fazendo o cálculo. Cálculo no Nordeste, o número de não escolha de abandono é maior que o restante do Brasil. Então, alguém num estado comum, vamos imaginar, sem ser São Paulo. São Paulo a realidade é outra, a gente não pode usar de parâmetro. Vamos usar o Rio, que teve a escolha não tem muito tempo. No Rio, alguém que tivesse, por exemplo, no lugar 120, onde que ele escolheria? Ele escolheria entre 40 até 80. Então, a conta é essa. Você vai mais ou menos colocar o que seria a metade da sua classificação e vai ser mais ou menos nela que você vai escolher. Vou colocar o meu exemplo de Goiás. Em Goiás, gente, eu estava em 127. O meu momento de escolha, eu escolhi em 60. Ou seja, 67 pessoas na minha frente não escolheram. Chegaram lá e falaram, não quero, vou resguardar meu direito de escolha. Então, pense, em 127, eu escolhi na posição 60. Eu peguei o cartório 60 da minha lista? Não peguei o cartório 60 da minha lista. Eu peguei o cartório 37 da minha lista. Então, olha a diferença. Se eu fosse pensar, nossa, não vai dar para mim. Então, de 120, eu escolhi no 60 e peguei o cartório 37 da minha lista. Por quê? O que eu fiz? Os cálculos. Se eu estou em 120, eu tenho que olhar os cartórios de 30. Vou olhar, já que eu quero olhar muitos, eu vou olhar o cartório do 35 ao 90, na pior hipótese. Eu consegui olhar 127 cartórios? Nunca. Então, ter essa inteligência. Adianta quem está lá em 200 no Alagoas ficar olhando Maceió? Só vai passar vontade, gente. A gente tem que ser realista. Então, o que você tem que pensar? Se eu estou em tal lugar, eu posso escolher mais ou menos nesse. Então, o que eu acho um cálculo assim bem razoável para você fazer? Você vai tirar um terço. Então, por exemplo, 120. Então, um terço. Eu vou escolher lá no primeiro terço da lista. Então, eu vou escolher do 30 até mais ou menos o 90. Porque aí você diminui muito o número de serventias que você vai ter que olhar. Olhar como a lista vai fazer de todas? A lista vai fazer de todas. Da primeira até a última, até para você conseguir classificar. Classificou, que também é um próximo tópico, você vai olhar. Porque você consegue visitar todos os cartórios? Olhar todos? Não consegue. Então, você tem que reduzir essa lista. E o que é um universo que eu acho assim bem possível para você escolher? De um terço até 2/3. Então, pessoa que ficou em 120, quais cartórios que ele vai olhar? Do 30 até mais ou menos o 80. Dá para ele olhar 50 cartórios. Ou seja, ele tirou metade da frente dele. E quero que vocês, depois da audiência de escolha, me contem, tá? Que todo mundo fica nervoso, não consegue olhar. Qual foi a classificação que vocês escolheram? Se tiver alguém aqui que tiver até experiência para compartilhar, para o pessoal ver que não é brincadeira, que eu não tô querendo deixar vocês felizes. O número de gente que não escolhe é enorme. Então, vá sempre com fé e confiante na audiência de escolha. Não vá pensando que você está no 200, que você vai pegar o cartório que tem maior renda. Aí também não, mas a audiência de escolha, gente, é uma caixinha de surpresa. Tem hora que você escolhe tão... Você fica tão feliz com a escolha. Pode falar, Thalys. Veio mudo, acho que foi sem querer.
Então, assim, você fica tão feliz que acontece coisas que você não acredita. Porque você não vai escolher no seu número. E quem não vai escolher no seu número? Muito provavelmente quem tá ali no meio. Porque os 5 primeiros costumam escolher seguidos. Ali dos 5 até o 10 já tem variação. Muita gente já não pega. Então, ali, se você não tá até o quinto, vai ter muita variação. Muita. Principalmente quem tá no meio da lista. Quem tá no meio é onde a lista mais roda. Por quê? Tem pessoas que já têm cargo bom, tem pessoas que já estão aprovadas em um monte de estado, então ela tem preferência para aquele estado específico. Tem pessoas que falam assim, se não for algo muito, muito bom, eu não vou. Então, vai rodar muito a lista. Outro ponto da lista, como eu falei, olhar com um olhar mais atento, olhar, você vai olhar tudo, mas assim, por seu foco. O que está acontecendo aqui nesse cartório? Tem uma coisa duvidosa aqui. Todo mundo ali do lado tá dando tanto de renda, só esse que não tá dando. Por quê? Então, assim, põe esse olhar de águia nesse número de cartórios aí. Tô no 100. Então, tô no 100, tô menos que 120. Então, vou olhar ali do 20 até os 60, 70 no máximo. Para que aqueles 50 cartórios, aí sim, você vai pôr seu olho de águia e procurar garimpar. Mulheres vão me entender. A mesma coisa quando você vai numa loja baratinha, que você vai tentando garimpar, que vai ter uma coisa boa lá no meio, é a mesma coisa. Quem tá no meio da lista tem que fazer isso. Deixa eu ver o que não vai passar no olho de ninguém, mas eu vou ver que aquilo ali vai ser maravilhoso pra mim e eu vou conseguir tirar o leite de pedra. Quem tá no meio da lista, o segredo é esse. Pegar ali no meio e dar atenção para aquilo. Pode falar, Marcelo. Professora, é o seguinte, já me falaram que tem cartórios que têm uma renda excelente, porém, notários, por exemplo, né? O notário ele vai em outras cidades, às vezes até em outro estado, e quando a gente chega na serventia, não conhece ninguém na cidade ainda, você vê que, de repente, cai brutalmente a renda. Isso é fato? Se for, como que eu posso resolver isso para descobrir? Já me falaram também de cor de selo. Existe isso? Tem, infelizmente, tá? Cuidados para tomar. Se você vê um cartório muito pequenininho, que o RI, aí o que for? É um notas. Primeiro passo, você vai onde? No RI. Porque pode ser que ali é um ouro, né? Cidade pequenininha, mas o RI é bom, então provavelmente está sendo ali mesmo. Então esse é o primeiro ponto. Tô na minha casa, vou olhar a renda do RI, se eu quero notas. Outro ponto que você vai fazer, visitas. Eu não aconselho visitar tudo, gente, porque ao meu ver é impossível. E muita gente acha a melhor coisa visitar. Eu vou falar minha opinião pessoal, tá? Não é verdade absoluta. Minha opinião pessoal com as experiências que eu tive. As visitas, ao meu ver, adiantam pouco. Porque eu gosto mais de fazer análise documental. Chegando lá, vocês vão ver, nas primeiras visitas que vocês vão fazendo, o interino vai chorar tanto pra você que você vai quase comprar uma coca pra ele e uma coxinha, porque você vai achar que o rapaz tá passando fome. Eles vão pôr defeito, que lá é horrível, que lá ninguém faz escritura, que o tribunal fica em cima, que não dá dinheiro pra comprar nem o papel Chamex que tá no cartório, que ele tá pagando pra trabalhar. Ele vai chorar tanto pra você que você vai ficar com a cabeça tão ruim e dependendo você vai desanimar de uma coisa que era boa pra você. Então, minha experiência, eu não dou muito certo com visitas. Porque eles vão chegar lá, eles vão te contar um monte de mentira. Por quê? Eles querem que você vá pra lá? Não, não querem. A esperança é que eles vão continuar no cartório, até porque a maioria tá ali há muito tempo. Então, ao meu ver, visita é para apurar coisas pontuais. E nas visitas, o que adiantou mais para mim? Saber mais como a cidade funciona, se é uma cidade que tem muito comércio, do que o próprio cartório em si. Quem que são os funcionários, ver ali como é que é o atendimento, se é bom ou se não é. Mais isso do que a conversa com o interino. Experiência pessoal. Minhas conversas com o interino nunca foram muito boas. Porque eles chegavam lá, choravam, que você ficava até com dó. Falava assim, não, esse aí tá passando até fome, gente. Não posso nem pegar esse cartório, não. Eu vou passar fome aqui. Então, assim, experiência pessoal que eu tive, que alguns colegas tiveram. A visita, assim, quem é muito sensível, vai blindado. Já pensa assim, eles vão chorar pra mim, vão falar que esse cartório aqui não dá nada, vai querer me desanimar de tudo quanto é forma, vai que a cidade é uma bosta, que é melhor eu não ficar aqui, não.
Então, é isso. O que que eu acho que é interessante, Marcelo, que eu cheguei nesse ponto? Quem for visitar cartório de notas, pedir para folhear o livro de escritura. Viu muita escritura que o imóvel não é dali, Peraí, eu tô desconfie. online numa reunião da Marfisa que começou agora. É Jéssica, Marfisa é do outro cursinho. Não, desconfie, tá? Vê tudo, pega o livro, dá uma olhada assim com bastante carinho, porque se você vê ali, eu tô no Alagoas, tô numa cidadezinha no interior do Alagoas, mas tem muita escritura da capital, tem muita escritura de cidades distantes, pode saber. Você vai ver se é notariado. Muito provavelmente não vai ser. Vão ser os livros voadores que a gente chama. O que são esses livros voadores? Ele vai rodando o Brasil inteiro. Tem gente que é tão corajoso que manda a página do livro por correio, manda com qualquer um. Eu acho que para quem é titular é um risco que não vale a pena correr. Você faz escrituras de fora? Sim, você faz. Só que não vai ser a sua maioria. Vai ser um conhecido seu. Nossa, Marcelo é meu amigão, deixa eu dar preferência para ele. Vou fazer escritura com o Marcelo. Isso sim acontece. Agora, a maioria das suas escrituras serem de fora, algum trem tem. Ou a pessoa dá desconto de emolumentos, ou a pessoa tem essas escrituras voadoras que saem andando. Então, notas. Principal cuidado. Renda alta, atenção. Cidade muito pequena, deixa eu olhar o registro de imóveis se está compatível. Segundo ponto, olhar os selos, tá? Olhar ali os selos. Pode ser que tá dando muito dinheiro porque o imóvel ali é muito valorizado. Então é porque eles fazem escritura só de imóvel acima de 1 milhão, por isso que a renda tá lá em cima. Ou não, terceiro, pegar o livro, é essas que eu aconselho visitar. É sempre aquela serventia que você tá desconfiando dela. Ou porque tá muito ou porque tá pouco. Para você ver o que está acontecendo de problema ali. Então, tá muito? Deixa eu ver ali se nas escrituras voadoras. Tá? Acho que são os 3 conselhos para o Notas. Heloísa, acho que levantou a mão. Tá muda, Heloísa? Deixa eu te desmutar. Pronto, assim. Só para complementar, uma coisa muito importante, que eu já estou nessa praia já há muito tempo, os cartórios de notas têm uma peculiaridade. O que que é? Os usuários, eles são clientes dos escreventes. Por quê? Porque é a mesma coisa que um médico da família, um médico que você tem aquele contato. Então, o escrevente, ele se torna praticamente uma pessoa de confiança daquele usuário. E aí atende até a primeira, segunda, terceira geração, como acontece até hoje com meu marido. Meu marido é escrevente, foi escrevente há 60 anos. Então, ele, mesmo estando aqui em Pernambuco, ele dá uma consultoria lá no Rio de Janeiro, porque os clientes só fazem as escrituras vistas, minutadas por ele. Então, o que que acontece? Tem determinados estados que o escrevente, como o cliente é do escrevente, eles manipulam isso junto com o delegatário, da seguinte forma: olha, eu tenho uma carteira de cliente X, então eu recebo a minha carteira X, mas eu tenho uma comissão em cima desses atos. Você topa continuar comigo? Não, não quero. Então, ele vai para um cartório ao lado de notas, ele vai ter aquela comissão e vai levar toda aquela clientela que ele já tem há 10 anos, há 11 anos, há 20 anos. Foi uma coisa construída, não é que eu sou contra isso, eu só preciso que os colegas saibam dessa realidade, porque é uma realidade mesmo. Então, aí você vai pensar assim, poxa, então eu não vou pegar um cartório de notas, ou eu vou ficar na mão do escrevente, que ele já tem uma carteira de clientes, então como é que eu vou resolver isso? Então, você tem que estar pronta para essa situação, porque se você vai pegar um cartório de notas e você vai realmente atuar, você vai levar um
tempo para você fazer essa clientela. Primeiro, que você vendo a realidade do Estado, como exemplo, o Estado de Alagoas, é o primeiro concurso. Então, são os delegatários, concursados, são pessoas que estão estudando, vão colocar tudo aquilo que Sim, aprendemos numa sim. sistemática e facilidade, mas dentro de um contexto jurídico, que as pessoas vão conhecer o seu trabalho. Ah, mas antes eu vim aqui e fazia assim, agora não pode? Aí você, não pode por causa disso, disso. Então, você vai desprender uma energia a mais para que você, ao longo do tempo, você colha isso para o seu trabalho. Ou então, você fica com aquele escrevente, tá? Que às vezes, independente de ter uma carteira grande que dá retorno para o cartório, é cheio de vícios, aí você tem que ter outro tipo de embate, porque para ser feito de uma coisa que ele sempre fez diferente. Então, eu preciso que os colegas que queiram assumir notas, que não deixe passar isso, que tenham bastante consciência dessa realidade, porque é o que acontece. Tá bom, colegas? É apenas isso que eu queria completar. Vou falar mais do Notas um pouquinho, tá, gente? Quem ficar com dúvida, de cada especialidade. O que tem de pós, o que tem de contra. A Heloísa já deu uma realidade que tem ali e que acontece na maioria do Brasil, tá? Então, é algo para não ignorar. Então, o Notas a gente sempre vai pôr uma despesa a mais. Ana Paula, acho que foi a segunda a levantar a mão, e depois o Carlos. Oi, prof. Boa noite, pessoal. Prof, faz um favor, pode repetir os 3 critérios importantes para a escolha do Notas? Sim. Ó, quando você for escolher um Notas, o que tem que ter atenção? Que o Marcelo falou, olha, vi um cartório com um valor muito alto ou valor muito baixo. Valor muito alto, tá? O que você vai ter que olhar? Primeiro, qual que é a renda do registro de imóveis daquela cidade? Que pode ser realmente uma cidade rica. Então, as escrituras são de lá, tá tudo ok. Segundo, olhar o entorno ali. Olhei ali os vizinhos, olhei o registro de imóveis, olhei os vizinhos, tudo ok. Olhei o selo. Por que o selo? Porque pode ser que a renda é alta, que os imóveis lá naquela região pode ser que sejam altos. Por exemplo, escritura acima de 1 milhão. Então, vai dar valor alto na tabela, por isso que deu. Ou pode ser que é porque está tudo muito baixo. Então, pode ser que eles avaliam tudo muito baixo para ver se consegue fazer muita escritura e tomar a escritura do povo. Então, olhar os selos, tá? Para ver se não tem muita discrepância. E o terceiro, quando você for visitar, pedir para abrir o livro e olhar. Por quê? No livro, você vai ver de onde são os imóveis. Viu ali, não é notariado, muitos imóveis de fora, é porque está captando gente fora. É um risco. Pode ser que está captando de forma honesta, mas geralmente não é. Carlos, pode falar. Professora, boa noite, amigos. Uma honra participar dessa live. Assim, eu não sei o resultado ainda de Alagoas, porém eu participo de um concurso à parte, né? Porque eu me inscrevi como cotista. E eu queria saber, assim, prof, do jeito que a senhora mencionou, eu fiz exatamente, antes de participar da live, eu fiz exatamente como a senhora mencionou. Eu não acreditava muito no CNJ, e aí eu fui nos selos. E pelos selos eu consegui listar. Dependendo da minha classificação, eu acho assim, se eu estiver dentro do top 10, eu acho que eu tenho uma condição legal de pegar cartórios rentáveis. Do 10º lugar ao 20º, são serventias que não mudam a vida, porém ajudam bastante. E do 20º ao 25º lugar, são serventias muito ruins. Eu teria que pensar muito para poder participar em Alagoas, né? Lembrando, né? Não sei minha classificação, não sei se eu passei, eu acredito que eu passei, mas enfim, né? Vamos deixar bem claro. Prof, o que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte, além de todas as recomendações que a senhora passou, existe um feeling, né? Porque saber a gente não vai saber. A senhora acha que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no Paraná? Depois da escolha das serventias, o TJ vir canetar um aumento, e aí, assim, as pessoas que assumiram, né? Porque eu sei que muita gente no Paraná deixou de assumir
pela essa situação que eu estou narrando. Mas, assim, depois que assumiu, as pessoas que assumiram ficaram super bem, né? Então, eu queria saber, porque, assim, não sei se a senhora está ouvindo a minha filha falar, mas envolve muita coisa. Hoje, por exemplo, eu moro em São Paulo, então, eu não tenho problema nenhum isso aí, já conversei com a minha esposa, a gente está combinado, só que eu queria uma coisa que não fosse, assim, não que mudou a minha vida, porque a minha classificação não sei se vai ser tão boa assim, mas uma coisa que pelo menos complementasse, entendeu? Então, eu queria saber se a senhora se tem um feeling, se pode acontecer ou não, esse tipo de coisa que aconteceu no Paraná, tá? E agradecer mais uma vez pela senhora disponibilizar o seu tempo, é uma honra, sigo a senhora há muito tempo, e só gratidão por tudo que a senhora faz por nós. Muito obrigado, prof. Obrigada, mas tô um pouquinho nova para ser senhora. Tô senhora que eu sou casada, mas então não preciso de senhora não, pode ser Jéssica mesmo, tá bom? Olha, eu acho que realmente tem muita chance. Por certeza, eu não tenho nem o quanto vai ser. Por que que eu acho que tem muita chance quem vai pegar o Alagoas mudar a realidade lá? O fundo hoje é baixíssimo, irrisório, impossível. Então é a mesma coisa de pensar, não tem fundo. Outro ponto que eu acho, o CNJ está tomando conta desse concurso. E tá com mãos fortes, porque ele fez o pessoal despencar de São Paulo lá para fazer essa prova que eu nunca acreditei na minha vida que eles iam conseguir pegar pessoal de tão peso em São Paulo e ficar lá esse tanto de dia. E conseguiu. Então, eu acredito sim e acredito numa mudança de tabela em seguida, que foi o que os colegas da Bahia fizeram. O pessoal da Bahia, acho que o concurso do Alagoas vai ser muito semelhante com o que foi da Bahia. Então, quando tiver algum colega que pegou na Bahia, troque experiência, como é que foi que eles fizeram. Porque lá, o pessoal entrou, não deu 2 meses, trocou a tabela. E Alagoas, reputo extremamente necessário. A tabela de Alagoas é horrível, gente, baixíssima. Você pegar a tabela de Alagoas e comparar com outros estados, é uma vergonha. Então, quem entrar vai ter que brigar para aumentar a tabela, o que vai aumentar bastante os emolumentos, sem dúvida, e não duvido num fundo digno. Um fundo digno, não sei se seria igual ao da Bahia, que é um fundo muito bom da Bahia, mas um fundo ali de pelo menos uns 8 mil para ser mais ou menos o que baseia a maioria dos estados. Porque hoje é uma vergonha. E eles sabem a realidade do Alagoas. Se não manter, o pessoal não vai ficar. O pessoal vai até dependendo pegar cartório, olhar bem e não vai ficar. Então, o que eu acho? Pra você não abrir mão de tudo da sua vida. Tem ali o que você pegaria. Dentro dos outros, peça prorrogação. Por quê? Você pode ter a prorrogação de 30 dias para outorga e dependendo depois mais 30 e 30. Nisso você ganha 90 dias. Então, pode acontecer de ter uma mudança nesses 90 dias. Se você puder esperar, até para você não comprometer o futuro da sua família, se não aparecer, vai aparecer um ótimo, se Deus quiser, mas se não aparecer, escolha e espere esses 90 dias, porque vai rolar muita água debaixo da ponte ali. Quem pegar Alagoas vai ser muito desafiador, porque é o primeiro concurso. Mas eu acho que tende a melhorar, porque colegas concursados defendem tabela, colegas concursados usam a lei de forma correta. Então, assim, é muito melhor você trabalhar num estado que tem muito concursado do que você pegar um estado que tem muito interino. Então, assim, saber quanto que vai ser, eu não sei. Mas, pela experiência da Bahia, eu acredito. Porque não tem como ficar do jeito que tá. Senão ninguém vai pegar no Alagoas. Obrigado, prof. Obrigado. Imagina, Ana Yasmin, que depois eu vou seguir. Boa noite, professora, tudo bem? Noite. Professora, uma última pergunta em relação ao notas que você falou, porque no estado do Alagoas tem muitas cidades que só tem o RCPN e o notas. Seria interessante o notas nessas cidades? E outra pergunta, se talvez outra pessoa, eu não sei se a senhora vai saber, porque eu pesquisei muito, mas eu não achei se esses notas, se eles podem fazer todos os atos, porque só tem eles na cidade, né? Eu não sei se é conforme aquela lei que só podem fazer, acho que se eu não me engano, até 20 salários mínimos. Não, pode, tá? Pode tudo. No Alagoas não tem limitação. E é uma das dicas que eu vou falar um pouquinho pra frente. Você não tá tão bem, possivelmente pegue um cartório que você vai ter o notas junto com outra especialidade. Por quê? A outra especialidade vai te dar uma segurança. Então, o registro civil, bem ou mal, vai te dar aquela segurançazinha, que você vai saber, ó, a renda nasce tanto, morre tanto, mais ou menos tanto casamento, porque não muda muito não. O RCPN não varia muito renda.
Então, você vai ter aquela base, que vai ser o que vai segurar suas despesas, e você vai atrás de escritura. Então, eu acho uma ótima dica para quem não vai conseguir pegar algo assim maravilhoso. Pegar algo que vai te dar segurança. Quais que eu falo que dá segurança? RI dá segurança, dá aumento e diminuição conforme o serviço, mas tem ali mais ou menos o que é o mínimo. Protesto, depois eu vou falar os contras do protesto, mas te dá um pouquinho de segurança. Então, algum que te dá uma segurança, mais o notas. Porque você consegue aumentar a renda com notas e tem o ali que te dá um suporte. Então, dá para eu pegar só notas puro, mas dá para eu pegar RCPN com notas? Eu colocaria um maisinho RCPN com notas na frente do notas puro, tá? Por experiência minha, como eu falei, pessoal, mas eu acho que é bom você ter uma segurança, ainda mais para quem está começando. Você não ficar com aquele medo, nossa, será que vai entrar a escritura? Será que não vai entrar? Então, tirar esse medo e ter uma segurança. Se puder, Ana, eu escolheria notas com RCPN. Eu acho uma ótima escolha. Obrigada, professora. Heloísa? Tá muda, Heloísa. Uma informação importantíssima para os colegas, que eu também estou nesse trabalho de pesquisa de Alagoas. O que acontece? Com relação à pergunta da colega, se é RCPN com notas, e se ele tem atribuição plena, tá? O que acontece? Em Alagoas, tem uma resolução número 13/99, tá? Essa resolução, ela diz que os cartórios de notas que estão acoplados ao RCPN, eles teriam que, artigo 1º, inciso 4º, lavrar prioritariamente instrumentos translatícios de direitos reais de valor fiscal não superior a 20 salários mínimos, observando-se o valor atribuído pela Prefeitura Municipal de sua jurisdição. O que acontece? Isso foi de 99. Quando foi em 2021, um cartório do SBN de Laje, que é um cartório de uma comarca lá pequena, ele lavrou, vários cartórios em Alagoas estão lavrando atos acima desses valores de 20 salários mínimos, mas com base numa decisão, e essa decisão foi dada pelo corregedor da época, de 2021, o doutor Fábio José Bittencourt Araújo. Ele deu uma decisão baseada na seguinte situação: o cartório de Lajes de RCPN fez a escritura e mandou para Maceió, uma escritura com valor acima de 20 salários mínimos. Chegou lá no cartório do RI de Maceió, o cartório do RI, ele impugnou, não aceitou a escritura, tendo em vista que estava fora do que determina a resolução 19, que ainda permanece e não foi alterada. Não houve procedimento de dúvida, e aí o colega entrou com um procedimento junto à corregedoria, e houve essa decisão. Eu até passo a decisão para vocês, essa decisão que discutiu justamente isso, a situação da atribuição de 20 salários mínimos ou poder lavrar atos acima desse valor. Essa decisão é de 26 de março de 2021 e foi dado pelo corregedor. Então, a situação em Alagoas está da seguinte forma: alguns cartórios, a maioria de RCPN com notas, estão lavrando atos notariais acima desse valor. Outros não. E a informação que eu tenho, junto a alguns colegas que são interinos lá, que realmente precisa-se, na medida que os delegatários assumam a Alagoas, que de pronto se tente regularizar essa situação, porque está temerária. As pessoas não têm segurança com relação a isso, porque o corregedor que deu essa decisão foi de um caso concreto, e essa decisão ela não tem uma força geral para todos os cartórios, uma decisão desse caso. Então, os cartórios estão inseguros com relação a isso.
Eu disse para os colegas que eu acreditava que com os novos delegatários, essa situação de pronto vai ser resolvida, porque no momento que eles colocam no edital RCPN com notas, eles não dizem RCPN com notas que pode lavar valor de X ou de Y. Se ele diz notas, é notas. Então, tudo isso são argumentos que nós poderemos realmente essa geração que entrar agora, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas isso ainda não está definido. E eu tenho aqui justamente esse levantamento e estou passando para os colegas dessa realidade. Tá bom? Obrigada, Heloísa. Se puder pôr no chat. Então, só para repetir, tá? Quem não está sabendo. A lei, no Alagoas, um absurdo, né? Tinha uma lei antiga que falava para o RCPN preferencialmente fazer escrituras de menos de 20 salários mínimos, que era o que não dependeria de escritura pública. Veio decisão, caso concreto, que falou que não tem nada disso. Hoje, a regra é essa. Mas, de verdade, gente, quem entrar vai brigar por isso. E o que dá para pensar aí? O que tá ali de nota, vocês vão conseguir fazer a mais. É certeza que não vai que isso vai cair, porque é muito absurdo e não tem lugar nenhum mais no país isso. Como a Heloísa falou, notas é notas. Você faz uma escritura de 20 mil, você tem que tomar o maior cuidado, o mesmo cuidado que você faria uma de 2 milhões. Não tem por que querer desprezar porque o valor é baixo. Então, isso aí vai ser revisto. Isso aí é certo. Então, é um cuidado a mais a pensar, olha, não vai ter muita escritura ali. Então, na hora de olhar o selo, olha ali o que está vindo de escritura. Talvez vai ser uma renda a mais que vocês vão conseguir. Então, bora lá. Já que falamos e entramos bastante no próximo tema, ordem de escolha e classificação. Terceiro ponto, escolha da atribuição, prós e contras de cada modalidade. Então, o que eu vou falar? Como eu disse antes, gente, experiência pessoal e experiência que os colegas trocaram comigo. Hoje posso falar que passei em todas as atribuições. Então, posso falar com vocês o que tem de prós e contras em cada uma das nossas especialidades. Registro de imóveis, que todo mundo brilha o olho, né? Todo mundo quer um registro de imóveis para chamar de seu. É ótimo, gente, de trabalhar. É um cartório que, depois que você estabelece processos, ele é maravilhoso de trabalhar. É um cartório que é lucrativo pelos atos, mas o que é o contra? Que eu tenho contra o registro de imóveis? Depende muito do lugar do registro de imóveis. É a mesma regrinha que eu falei do caso lá da Débora, que ela não poderia comparar a cidade dela com outra cidade. Um registro de imóveis pequenininho no Sudeste é extremamente lucrativo. Um registro de imóveis na Bahia pode não ser, ainda que grande. Então, registro de imóveis, olhar a realidade do estado, principalmente no Nordeste. Querendo ou não, a gente ainda tem um número muito grande de imóveis irregulares no Nordeste. Então, olhar a realidade se registro de imóveis naquele estado que você quer é uma boa ou não. Mas trabalhar é bom o registro de imóveis. Você consegue treinar bem a equipe porque consegue repetir muitos atos e o que é diferente você vai fazer. Então, você consegue manter um pouquinho mais longe do cartório se você pegar um registro de imóveis. Porque você consegue pôr um padrão de atendimento, padrão de protocolar as coisas e o que for diferente você vai qualificar. Então, para quem quer ficar longe, é bom e pode ser muito lucrativo. Eu sonho de todo mundo no registro de imóveis pequenininho em São Paulo, porque você vai ter tranquilidade, paz, qualidade de vida e ganhar bem. Então, assim, falou que é o registro de imóveis em São Paulo, a gente pega qualquer um, pode pegar sem medo. Em outros estados, veja a realidade do estado. Não sei contar para vocês, eu tenho 2 colegas só que são titulares no Alagoas, até porque tem poucas pessoas, né, lá como titulares, e nenhuma é titular de registro de imóveis. Então, não tenho essa experiência para contar para vocês como é que é o registro de imóveis lá. Heloísa sabe me contar um pouquinho no Pernambuco, né, Heloísa? Como é que é o registro de imóveis no Pernambuco? Essa questão que você falou em termos regionais é importantíssima. Eu tenho aqui uma área rural
eu respondia para uma outra área que não tinha cartório nenhum. É um local que tem uma usina e o canavial. Não tem cultura de registro de imóveis, é papel de pão. O único o mercado que gira registro de imóveis são as cédulas, que é decorrente da usina, porque ela faz muito negócio com relação à cédula, essa coisa toda. Quer dizer, registro de imóveis, zero. Zero, zero, zero. Então, essa questão de ver a região é fundamental. Eu estou aqui há 6 anos, eu não tenho, eu recebi um cartório com 968 matrículas. O cartório de 1808. Antiguíssimo, né? Pouquíssimas matrículas. Agora eu vou contar a Eu idade tenho, de outra pessoa. eu tenho 1.242 matrículas hoje, depois de 6 anos, por causa da uso capião. Olha como muda. Eu tô em Goiás, uma cidadezinha pequenininha, meu cartório é super novo e tava com uma pessoa que não queria trabalhar de jeito nenhum. Dia 15 ele avisava todo mundo que tinha acabado o selo, que era para ir para outra serventia. Completou 3 meses de cartório. Em 3 meses de cartório, eu abri 420 matrículas. Tive loteamento, que eu ainda nem abri as matrículas. Tô com mais 2 para abrir e com REURB, 2 para abrir. Então, assim, muda muito um lugar do outro, gente, muito. Então, não dá para comparar região de um lugar para o outro. Porque eu peguei uma região que o agro é forte, a pecuária, uma região de loteamentos. Então, região de loteamento e de condomínio dá muita matrícula e vende muito, então dá muita circulação. Peguei uma região que os sertanejos gostam, então as terras valem muito, porque eles fazem empreendimentos imobiliários caríssimos. Então, assim, é olhar a região, porque pode ser que uma pequenininha é melhor do que uma grande. É isso que eu falei, depende muito da região. Então, registro de imóveis, olhar. Por exemplo, no Maranhão, eu falaria assim, pega um registro de imóveis de Balsas sem medo. Por causa da realidade de Balsas. A realidade de Balsas é a realidade do Maranhão inteiro? Não é, tá? Então, olhar a região específica. Até o Alagoas, ainda que seja um estado menor, acredito que tenha várias realidades ali dentro. Pra você ter noção. Ó, ali registro de imóveis funciona, ali registro de imóveis não funciona. Centros urbanos também é bom registro de imóveis, além do rural? Sim, porque vende muito, Para tá? beber, ele Então, talvez não Para beber, seja melhor assim. cadeira. Ou quiser sentar nessa cadeira aí, ó. Então, não sei, talvez não seja assim, valores muito altos de imóveis, mas lugar que vende muito. Lugar que vende muito é maravilhoso. Lugar que vende muito, assim, é espetacular. Porque você tem um grande fluxo. O Heloísa falou, é ótimo ali olhar lá, nossa, vai ter uma empresa enorme, é bom, ótimo. Só que o problema é se as terras estiverem concentradas todas nela, é melhor para a Heloísa ter 1000 matrículas rurais que o povo vai vendendo do que um latifúndio enorme que está com só que não vai circular. Entendeu? Olhar se tem circulação de imóveis no lugar. Então, assim, é o principal para a gente saber se o RI é bom. Então, prós e contras do RI. Muito bom, dependendo da região, e dependendo da região, não. Então, não vá naquela, todo registro de imóveis é bom. Não é. Outro ponto, protesto. Esse posso falar de carteirinha, porque eu fiquei 6 anos num protesto. Então, o que há de bom e de ruim num protesto? O que há de bom e ruim num protesto é o seguinte, pessoal. O protesto, ele é um cartório fácil de trabalhar. Então, para quem quer ficar longe do cartório ou ter menos, continuar estudando, é um cartório bom, protesto, para quem quer continuar estudando. Mas o que é o contra do protesto? O contra do protesto é que eu reputo o cartório que mais está vinculado à economia. Economia vai bem, protesto vai bem. Economia vai mal, protesto vai mal. Ele é reflexo, assim, lógico do comércio, lógico. O que acontecer, por exemplo, os lojistas têm que comprar para o Natal, eles vão comprar ali em outubro.
Então, finalzinho do ano vai ser bom, porque vai ter as duplicatas que eles vão esquecer de pagar e vão para você. Então, é ótimo. Mas, por exemplo, janeiro, fevereiro, o lojista não vende nada. Então, aí vai ficar aquele tempo ali, primeiro semestre fraco. Então, ele é o espelho do mercado. Então, pandemia veio, diminuiu, protesto, postergação de emolumentos. Não sei se vocês sabem que agora é nacional, você não ganha nada para fazer o protesto, você ganha depois. Então, se a pessoa não liquidou, não cancelou, não retirou, é zero. Então, é um caso a pensar o protesto. O protesto não é bom ao ponto de te dar segurança. Então, falar assim, não, eu quero pegar um cartão, mas eu quero ficar nele o resto da vida. Então, eu te falaria assim, pense duas vezes no protesto. Por que pense duas vezes se seria uma boa pegar protesto? Ele é o cartório que você menos tem controle, assim, a economia te controla muito. Então, a economia vai bem, vai bem. Apesar das pessoas pensarem assim, não, bom pro protesto é crise, porque o povo não paga, aí não vai, mas não é bom porque aí você fecha comércio. Uma coisa que eu não sabia antes de entrar no protesto, a gente fica pensando muito, protesto pessoa física, vai vir alguém lá no seu balcão com cheque, com uma nota promissória, vai, mas muito pouco, não é nem 10% do que você ganha. Você ganha, a maioria dos protestos que você ganha é protestando CNPJs. É aquele lojista que comprou, fez as duplicatas dele, não deu para pagar uma, ou esqueceu, atrasou, o banco manda direto para você e você vai protestar. O que é o bom do protesto? Pouco funcionário. Funcionário, ao meu ver, adianta muito pouco você ter um funcionário formado em direito no protesto. É melhor você ter uma pessoa melhor em tecnologia para conseguir mexer bem na CRA em todas as centrais que o protesto tem, que é o cartório mais tecnológico que tem, e usar isso. O bom do protesto é isso. Pouco custo, você consegue estudar. Ana, você está compartilhando um documento, você queria compartilhar mesmo ou foi errado? Dia ela para compartilhar. Ah, tá, mas é no chat, né? Eu pedi, porque eu não sei colocar no chat, aí eu coloquei no grupo de Tá, eu coloco pílulas, no chat, Ana, que você tá pondo na tela, tá? aí eu Oi, pedi para prof, desculpa, eu tô aqui toda enrolada tentando fazer e não tava dando Ah, é só certo você ir também. no chat e colocar ali, ó, na carinha tem um lugar de anexar. Então, eu tava fazendo isso, mas tava interrompendo, falando que não tava sendo possível. É porque eu tô interrompendo aqui que você tá pondo na tela. Ah, tá. Ah, mas eu Desculpa, pessoal. manda pra Débora que ela coloca lá pra você. gente, me ajuda, porque eu tô péssima. Então vamos continuar. Ó, protesto. Lado bom e lado ruim. Prof, quero continuar estudando. Ótimo cartório, tá? Quero continuar estudando, é ótimo cartório. Custo pequeno, você consegue coordenar ele mais de longe. O que você tem que tomar muito cuidado? Funcionários atentos. Você não tem que pagar uns danos morais aí por falta de atenção. Então, quem tem protesto tem que ter seguro, gente. Não tem como, ao meu ver. Faça um seguro, ainda que você não use. Eu nunca tive nenhum processo que tive que pagar nada, mas use para você ter tranquilidade, tá? No protesto. Você não tem que pagar indenização. E outro ponto, você consegue ficar mais longe. Custo baixo. Ele é interessante, a gente pensa assim, meu protesto é chato, ele é interessante. Tem umas partes chatinhas, atender o cliente, que tem hora que vai revoltado lá, que não queria ser cobrado, mas ele é legal. Ele é interessante sim, mas é um cartório com baixo custo e que você consegue estudar. Então, é uma grande vantagem que eu acho. Outra atribuição, registro civil de pessoas naturais. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada com registro civil. Eu amo o registro civil, nem todo mundo tem essa paixão por ele. Cartório fácil de trabalhar também, não é um cartório muito difícil de trabalhar. O que eu acho legal do registro civil? Você não precisa de uma mão de obra tão qualificada. Não sei se é porque o ato é mais fácil com o que a gente tem no dia a dia, então é mais fácil de treinar funcionário.
Você consegue pegar alguém que não tinha costume em cartório e treinar ele para o registro civil ir bem. Lógico, o que ele vai ter mais dificuldade? No procedimento de habilitação de casamento, até ele fazer um número maior, ele vai ter mais dificuldade nos procedimentos de retificação, esses pontos terá que ser você. O único cuidado que você vai ter que ter é uma pessoa que seja extremamente atenciosa. Para quê? Para não ter erro na hora de fazer o registro, errar o nome da pessoa. Por exemplo, Cíntia, a mãe dela queria com Y no meio, então a pessoa não tem atenção, colocar com I. Mas isso, você tem que arrumar alguém mais atencioso. Então, mão de obra não é tão cara, porque você não precisa de uma mão de obra tão especializada, como seria no Notas e no registro de imóveis. E barato o custo. O que é o chato do RCPN, gente? O chato do RCPN são as comunicações, que tem que estar muito em dia. Então, assim, tem que ter alguém que está ali atenta, mas você consegue fazer à distância as comunicações. É um cartório que você consegue ficar mais distante também, para continuar estudando. E olhar muitas gratuidades, tá? Eu não sei o valor de ressarcimento do Alagoas. Se alguém tiver aí e puder falar, porque 4.000. Como que é o valor? 4.000. R$ 4.000. O fundo mínimo. Mas e os atos gratuitos? Por exemplo, um nascimento, um óbito? Não consegui entender, tá? Porque aqui em Pernambuco é 3.700, mas você recebe o repasse, por exemplo, os atos gratuitos, a verbação de CPF. Então, você vai juntando isso Dá fica uma um coisa. valor, né? E lá eu não estou conseguindo entender, porque uns dizem que é 4.000 e não tem repasse dos atos gratuitos. Quer dizer, eu estou ainda tentando definir. Se algum colega tiver algum conhecimento que puder ajudar a gente, agradeço. Se algum colega souber e quiser levantar a mão, tá bom? O que é isso que eu tô falando, gente? Para quem não vem da atividade. Já viu que a gente faz os atos gratuitos? Nascimento, óbito, tem alguns casamentos que são isentos. A maioria dos estados a gente recebe o valor, tá? Tem o fundo lá dos registradores civis e você recebe. Por exemplo, eu fiz um registro de nascimento. Então, eu vou receber alguma coisa da pessoa ali na minha frente? Não, mas, por exemplo, eu vou receber, por exemplo, R$ 60 do fundo. Então, no final do mês, deu 30 assentos de nascimento, eu vou ganhar 30 vezes 60. Isso que eu não sei os valores do Alagoas, que é um ponto a olhar. E ficar atento, porque tem fundos que pagam certinho, a maioria paga bem certinho, e tem fundos que são mais enrolados, que é aquele dinheiro que você não pode contar tanto. Então, RCPN, meus prós e contras, é esse, fácil de trabalhar. O ruim, que não costuma ser um cartório muito lucrativo, a depender do número de atos. Então, como é que você tem noção no RCPN? No RCPN você consegue ter noção. Quando tem maternidade, então a chance de nascimento é maior. Quando tem hospital, a chance de ter óbito ali é maior. Por quê? A pessoa pode registrar tanto no local do domicílio, né, quanto no que nasceu ou que morreu. Só que a maioria, por exemplo, óbito, eles querem levar o corpo. Então, a maioria registra ali no hospital mesmo, ali na cidade que morreu. Então, grandes centros é bem melhor para o registro civil do que cidades pequenininhas, que o fluxo de habitantes é menor e menor. Outro ponto que melhora no registro civil antigos. Por quê? Para ter mais certidão. Por exemplo, a realidade minha. Eu vício único, meu cartório é muito novo, ele é de 2018, então eu tenho crianças no máximo de 6 anos registradas. Então, assim, o fluxo meu de certidão é mínimo. Cidade pequena, nascimento e óbito, deve dar lá por mês, nascimento e óbito, uns 8. Então, pequeno, entendeu? Então, assim, você entender a realidade muda muito. Igual eu falei, a realidade do RI é uma lá, do Notas também é boa, mas do RCPN não é boa. Por quê? Acervo pequeno, então não dá tanta certidão. Cidade que não tem maternidade, que não tem hospital, então tem, mas pequeno o número, então não ia ser um número expressivo. Grandes centros é bem melhor para o registro civil, mas o pequenininho te dá uma garantia, como eu falei, o registro civil te dá aquela garantia, porque vocês vão ver, é muito igual o número de nascimento e óbito, na maioria dos meses. Tem variações um pouco. Por exemplo, em agosto eu fiquei assustada, tanta gente que morreu. Eu achava que era mentira, que agosto era o mês do agouro. Aí agora eu tô acreditando, porque foi bem maior o número de óbitos de agosto do que do restante do ano.
Parece que maio também tem mais casamentos, então é um número ali que você consegue ter mais ou menos sua renda fixa, mas não costuma ser muito lucrativo porque os valores são baixos do registro civil. Então você tem que ter uma demanda alta. A não ser que seja no Pará. Quem quiser pegar cartório no Pará, gente, uma certidão lá é quase que R$ 400. No dia que eu tive que pedir uma na CRC, eu até assustei. Então, no Pará, eu acho que o caminho é escolher registro civil, porque ela é caríssima a certidão. Rio também é caro, mas no Pará é fora de condições o valor da certidão lá. Então, isso. Quero registro civil. Olhar se a acervo é antigo, se tem hospital, se tem maternidade e número ali de habitantes, tá? A população que cresce é melhor. Alagoas, gente, uma dúvida, que tem muito tempo que eu não leio as normas de lá. Para fazer escritura, a certidão tem que ser atualizada? De nascimento e casamento ou não? Se alguém souber, me fale. Ó, em Minas tem que ser atualizada. E por que que isso é muito bom para o registro civil? O número de certidões é ótimo, porque só vale 90 dias. Então, se a pessoa for fazer uma escritura e depois for fazer uma dali outro tempo, você vai ganhar outra certidão. Onde eu tô não é. Então, número de certidões pequenos. Então, olhar isso também. Se exigir certidão atualizada para escritura, ótimo negócio, tá? Porque vai ter mais certidões. Antes do Notas, vou falar do RTDPJ. Também já trabalhei com RTDPJ. Eu acho o RTDPJ uma delícia de trabalhar. Fácil de entender, assim, fluxo pequeno, você tem tempo para pensar. Ele é bem interessante, é um cartório bem esquecido, mas ele é bem gostosinho de trabalhar. Valores não é muito ruim, a maioria dos estados. O que é o difícil? É baixo o emolumento, porque é pouco ato, pouco RCPJ, pouco RTD. Então, geralmente você não vai pegar um RTDPJ puro, a não ser que seja na capital. Mas é um cartório bom de trabalhar, demanda pouquíssima mão de obra, mas não é muito rentável porque o número de atos é pequeno. Mas se fosse, por exemplo, quero RTD em Brasília, pegue. Em Brasília, dependendo, é melhor você pegar um RTD do que pegar um RI. Dá mais dinheiro o RTDPJ de Brasília do que o RI. Por isso, conhecer a realidade de cada lugar. É uma delícia de trabalhar o RTDPJ, um cartório que não dá muita dor de cabeça, mas pouco lucrativo na maioria dos lugares, porque tem poucos atos. Então, a maioria dos registros é facultativo, então a pessoa sempre faculta por não gastar dinheiro no cartório. Então, esse é o contra o RTDPJ. Agora, o Notas, que a gente falou. O que eu acho do Notas? Eu também sou suspeita, eu gosto do Notas. Sei que tem gente que tem horror cartório de Notas. Eu gosto. É a serventia que eu mais gosto e que eu mais me identifico. Para quem é maravilhoso o Notas? Para quem fica no cartório, para quem gosta de conversar e para quem tem um quê de comerciante. Para quem não é bom Notas, quem não gosta de ficar atendendo as pessoas, não gosta mais ou menos do comércio, então aí eu não indico Notas. Para quem quer, gente, estudar, eu ia falar para correr do Notas, tá? Quero continuar estudando, Jéssica, quero tentar outros concursos. Então eu ia falar assim, dê prioridade para outros ou não desenvolva tanto Notas, porque o Notas exige muita atenção para atender as pessoas, exige muita atenção para não dar erro e você ganhar nota devolutiva, porque se ganhar muita nota devolutiva, o cliente não vai confiar em você e não vai voltar, e realmente cativar o cliente, porque ele pode ir em qualquer um, ainda mais agora com notariado. Então, quem tem um perfil mais de comerciante, quer investir em propaganda mesmo, quer investir pesado no cartório, não tem problema para pagar escrevente, paga comissão para o escrevente sem problema. Sou muito bom de networking, de fazer contato, é o Notas. Porque o Notas, os ganhos são ilimitados. O RI, por melhor que você pegue um, ele vai ter uma limitação ali.
é o número de matrículas que você tem, o número de atos que acontece ali. Agora, o notas, ainda mais se estiver perto de um grande centro, nada impede que você pegue muito ato, quanto você conseguir produzir. Então, é um caso a pensar no notas. Notas, quero estudar, quero continuar estudando? Acho difícil conciliar o notas para, se você quer desenvolver muito ele, com continuar estudando. Não, quero um cartório para eu ficar o resto da vida. E o notas é muito assim. Você vai fazendo, como a Heloísa falou, cartela de clientes. Então, como a cartela cada vez maior, a pessoa é igual o médico da família. Ah, você fez o serviço para minha irmã, ela ficou muito feliz, pediu para eu vir aqui, e meu primo também, e você fez o inventário do pai, da mãe, do tio, e vai virando aquela cartela de clientes. Então, a longo prazo, o notas vai melhorando. Quanto mais você está a tempo no lugar, se sua qualidade não cair, cada vez você ganha mais no notas. E usar hoje o digital, que o digital está aí para a gente aproveitar dele. Não podemos fazer propaganda, mas podemos mostrar o quão legal é nosso serviço. Então, também é um meio, o e-notariado é um meio bacana também para a gente conseguir pegar escrituras fora e legal. Sou contra. É errado, mas muito colega faz. Dar desconto de emolumentos, pagar corretor de imóveis. Eu acho que você tem que conseguir pela sua competência. Mostrar que você é ágil, mostrar que você presta bem o serviço, mostrar que você é atencioso, que o cliente vai poder ir ali e ser atendido pelo próprio tabelião, que você está ali para resolver tudo para ele, que se tiver que pegar uma guia de TBI, você vai pegar, se tiver que pegar uma guia de TCD, você vai pegar, se tiver que pegar todas as certidões, você vai pegar, se tiver que levar lá no registro de imóveis, você vai levar, você vai fazer tudo, o cliente é o rei. Então, se você tem esse perfil, vai em frente no notas. É onde você consegue ter maior renda. E uma coisa que eu tinha medo, quando eu comecei, eu morria de medo de notas. Olha que besteira. Eu ficava assim, mas eu não vou conhecer ninguém na cidade. E se o povo não gostar de mim? E se tiver outro que é muito bom? Não é tão difícil, gente, ter clientes no notas, porque as pessoas já vão começando a ir no cartório. E o que você vai fazer? O mínimo, que é o que a gente tem que fazer, que cada vez as pessoas fazem menos. Ouvir as pessoas, tratar com respeito, dar a melhor solução para elas, ajudar ao máximo a pessoa a pegar a documentação, porque para você uma coisa que é fácil, para o outro pode ser algo assim, fora de condições. Você pede uma certidão de nascimento para a pessoa assim, a morte. E para você, você ainda ganha, se você pedir na CRC, você ainda ganha mais uma certidão se você tiver o registro civil, ou você ganha pedindo mesmo, só para ajudar a pessoa ali. Então, o notas é para quem tem perfil. É bom? Pode ser maravilhoso ou pode ser um horror. Minha experiência, eu sou muito feliz no notas, mas eu canso muito. Porque eu faço questão de dar atenção, eu mesma que atendo, lógico, quando não pode, outras pessoas atendem. E eu tenho conseguido pegar escrituras. Porque o que eu fiz? Como eu gosto muito do notas, eu peguei uma cidadezinha que eu não tinha condições de pegar Goiânia, pela minha posição, nem de longe. Mas eu peguei uma cidade que fica a 25 quilômetros. E dá 20 minutos de carro. Então, pelo meu tratamento, hoje eu já estou conseguindo fazer pessoas saírem de lá para ir comigo e fazer comigo. Porque eles sabem, ela vai me dar atenção, ela vai pegar tudo para mim. Então, assim, se você quer um notas, tem essa atenção. Pegar pegar perto de um centro grande, um centro urbano grande, que vai te dar uma ajuda boa, que vai fazer você conseguir pegar escrituras ao seu redor. Tá? Então, essa é a minha experiência com notas. Quanto às especialidades, gente, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum ponto? Nada? Então, vou finalizar. Falamos da lista, falamos da ordem de classificação e ordem de escolha, que não é a mesma coisa. O que tem de posse contra cada atribuição. E o último, que é o que eu faço, tá? Então, dica que eu faço, pode ser que vocês vão achar até um método melhor para vocês. Na hora que eu tô fazendo a minha lista, o que eu gosto de fazer? Escrever o que é prioridade para mim. Então, eu sempre pontuo essas prioridades que uma pessoa pode ter na hora da escolha do cartório. Primeira,
Quero ganhar bem, não importa o lugar. Tem quem vai pela renda, pura e simplesmente. Quero ganhar bem, não importa o lugar. A escolha da pessoa. Então, o que ela vai fazer, praticamente? Fazer a lista, né, que todo mundo vai fazer, e classificar por ordem da renda. O que ela vai mudar ali da ordem da renda? Aquelas imperfeições que eu falei com vocês que pode ter. CNJ não é tão confiável. Pode ser que um está declarando bruto, o outro está declarando líquido. Vê ali que pode ter um potencial de crescer, que um está dando um pouquinho menos que o outro, mas pode avançar muito. Então, quero só ganhar bem. Eu acho que é o mais fácil. Quem quer a lista só de ganhar bem. Eu acho que é a lista mais fácil que tem de fazer, porque você vai quase que classificar por renda e fazendo esses ajustes conforme são os valores que são imprecisos. Segundo, pegar uma serventia que me permita estudar. Aí, o que é a minha dica para quem está nesse segundo grupo? Quero pegar uma serventia que me permita estudar. Eu acho que tem que olhar 2 critérios. Primeiro, a especialidade, protesto, uma serventia que dá para estudar, e RCPN, também uma serventia que dá para estudar. As outras dá também, gente? Dá. Eu tô falando aqui que é mais fácil de você conseguir pôr outra pessoa lá, largar o cartório. Não, gente, não larga o cartório, pelo amor de Deus. Não fala que eu falei que vocês vão largar cartório, não. Mas acompanhar um pouquinho mais de longe. Ficar lá no começo uns 3, 4 meses, todos os dias, até dar uma estrutura. Depois você vai diminuindo. Ó, vou agora 3 vezes na semana. Vou agora 1 vez na semana. Vou agora a cada 15 dias. E manter de longe esse acompanhamento. Então, para quem quer isso? Ordem, protesto, depois RCPN, depois registro de imóveis, depois notas. O notas, ao meu ver, é o último, tá? Quero estudar. Outro ponto que eu acho para quem quer estudar. Quero estudar e morar na cidade, seja qual for ela? Fácil. Mas tem gente que quer estudar, mas estudar lá na casa dele. Ele mora em outro estado, ele mora em outra cidade. Aí, para esse que quer estudar lá na casa dele, ainda tem mais um ponto que ele tem que olhar. Localização. Então, perto de aeroporto, perto de local que não vai ser tão difícil dele colocar. Aí, o que eu faço na minha listinha? Eu coloco sempre verde, amarelo e vermelho. Verde é o que é muito bom. Em cada um desses critérios. Amarelo é o que é mais ou menos. Vermelho é o que não. Por exemplo, quando eu escolhi aqui, o meu era assim. A minha listinha. Eu quero um cartório que eu vou ganhar 600 semestrais ou mais, que era a renda mínima que eu me propus, que eu vou morar perto de uma cidade grande. O perto de uma cidade grande não precisava de ser a capital, mas uma cidade acima de 100 mil. A minha distância, ok, era até 50 quilômetros. E o meu terceiro critério, que eu não fique muito longe da capital, que eu fique no máximo até 300 km de um lugar que tem aeroporto. Esses eram meus 3 requisitos. Então, o que eu fazia? Cidade linda, maravilhosa, lá no norte de Goiás, 500 quilômetros. Renda tá ok, tal tá ok. Então, ela já ganhava um vermelho, ela já ia lá para baixo na minha lista. Renda de tanto, mas tá tanto quilômetro de uma cidade grande. Lá tem 10 mil habitantes e a cidade maior fica a 80, 100. Ou seja, não dá para eu morar no maior. Então, ela já era um amarelo. Então, o que eu faço é isso, tá? Então, mas vocês vão conseguir criar os critérios de vocês. Mas eu acho um critério bem bom de você analisar. Porque quanto mais verdinho tava, renda, localização e cidade grande perto, mais verdinho ficava. Quando tinha um muito longe, aí ele tinha um vermelho, então ele ia caindo na minha lista. Porque vocês vão ver, quando vocês acabam a lista, é muito difícil, tem hora, você classificar, mas qual que é o 10, qual que é o 11? Tá muito igual para mim. Qual que é o 9, qual que é o 8? Tá muito igual para mim. Então, esse método aí de pôr verde, amarelo e vermelho me ajudava muito. Porque eu falava assim, esse requisito cumpriu, cumpriu. Esse cumpriu, cumpriu. Esse cumpriu, cumpriu. Para eu conseguir pôr. Aí, o que eu colocava? Cidade que eu ia morar, porque eu fiquei... Primeiro, eu fiz uma péssima escolha, peguei uma cidade de 10 mil habitantes, que eu estava no meio de nada. A maior perto era 30 mil habitantes, que ficava a 40 minutos e cheio de curva. E a que era maior era Valadares, que eu ficava 120 quilômetros, mas eu comparei com a minha realidade, que não era. Cheia de curva, que eu gastava 3 horas para fazer 120 quilômetros.
Aí eu falei, eu não quero isso nunca mais pra minha vida. Aí eu aprendi, a duras penas, né, depois que eu sofri na pele, que olhar esses requisitos. Então, o que que eu aconselho? Faça essa listinha, verde, amarelo e vermelho. O que que é o vermelho? Por exemplo, Jéssica, eu tô saindo do Rio Grande do Sul e tô pegando cartório na Alagoas. Eu quero muito visitar minha família. Minha família vai continuar lá no Rio Grande do Sul. Será que para essa pessoa compensa um cartório que vai dar muito mais, mas ela vai estar ali 4, 5 horas do aeroporto? Dependendo, ela podia ter um ali que ela ia ficar 30 minutos, 1 hora e ganhar um pouquinho a menos. Eu acho que pesa muito. Só a renda você consegue fazer dar, o resto não, a qualidade de vida não. Ou, por exemplo, alguém que não conhece nada da realidade do Acre, aí vai pegar uma cidade pequenininha lá no interior. Ela não vai ter um choque cultural muito grande? Dependendo, não era melhor ela pegar pertinho da capital e ter um choque cultural menor, fica mais fácil dela voltar para casa do que ganhar muito mais? Ou para o outro que está ali, não, quero Maranhão, Maranhão é muito extenso, mas eu sou do Tocantins. Então, para essa pessoa que é do Tocantins, dependendo, era muito melhor ela pegar ali para a região que vai para o lado do Tocantins do que perto de São Luís. Então, olhe os seus critérios pessoais. Escreva realmente, minhas prioridades são, quero um cartório que dê no mínimo isso, porque você sabe a renda mínima que você vai. Um cartório que eu consiga ficar tanto distância de um aeroporto e um cartório que eu consiga morar em tal cidade. Porque muito dificilmente, gente, a maioria vai conseguir pegar uma cidade boa. Porque eu tô falando para quem tá no meio da lista. Se você tá aí nos primeiros, você vai conseguir pegar uma cidade linda, maravilhosa, com muitos habitantes, não vai ter esse problema nem de renda, nem de localização. Mas não é a realidade da maioria. A maioria vai ter que pesar alguma coisa. Ou você vai pesar a localização, ou você vai pesar a renda, ou você vai pesar, quero notas, quero trabalhar muito. Então, tudo não tem, gente, infelizmente. Quem tá no meio da lista, pro final, tudo a gente não vai ter. Por isso que a gente tem que empenhar para ficar bem lá no começo, mas nem sempre é possível. Queria muito ficar lá nos primeiros, nunca fiquei. Quem sabe um dia eu vou ficar. Mas, enquanto você não tá nesse critério de ficar lá nos primeiros, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Então, olhe o que é mais prioridade para você. Minha primeira prioridade é localização. É uma serventia que eu consigo estudar? Ou é uma renda? Então, vá classificando de acordo com esses critérios, verde, amarelo e vermelho. Pode falar, Ana. Prof, uma dúvida assim que eu tenho, porque eu tenho bastante dificuldade também, é essa questão assim do sistema informatizado, sabe? É, tem como assim eu fazer uma análise quando eu estiver olhando assim as serventias ou assim análise do sistema que é utilizado, porque cada estado é um sistema, né? Uma coisa assim, né? Bem complicado. Aprende, tá, Ana? Dicas que eu já tive com o sistema. Não troque logo que você chegar. Essa é a primeira, gente. Não troque logo que você chegar. Escreva aí bem grande. O sistema pode ser uma porcaria, mas não troque logo que você chegar. Por quê? Você já vai chegar sabendo nada. Então, vai ter um funcionário ali, se Deus quiser, se puder, mantenha os funcionários, que eu acho que é minha dica 2. Depois eu vou fazer um só para... Peguei minha serventia, e agora, tá? Que os conselhos que eu teria para dar? Mas não troca o sistema, não troca funcionário no começo. Por quê? Você não tá sabendo nada. Né? Você chega lá mais perdido que cachorro caiu da mudança. Então, mantenha ali. Se você trocar o sistema, o funcionário que podia te ajudar, ele não vai conseguir te ajudar. Então, vai ficar pior ainda a sua situação. E migrar de um sistema para o outro dá muito trabalho. Tem hora que você perde dados. Dá um aborrecimento horrível. Então, fique com aquele ruim, vai rodando bom até você conseguir ficar convertendo. Por exemplo, aqui onde eu estou são 2 sistemas. Eu não consegui ainda trocar para ficar um só. Então, vai ser uma coisa gradual. A minha meta é para em 1 ano ficar um sistema só. Mas não faça isso logo de cara, senão você vai perder dado. Perder o funcionário que sabe um pouquinho, mas você aprende, tá? O programa. Porque a maioria dos funcionários desenvolve bem um programa, eles não sabem é o direito. O que pode fazer e o que não pode. Então, você vai aos poucos pegando. Mas é uma coisa boa, anotar qual que é o sistema da serventia. Pode falar, Marcelo. Acho que tá mudo. Pedi para ativar o som. Olha só,
Uma dúvida minha. Você disse para a gente, quando for visitar, pedir para olhar o livro, né, de escrituras, para ver a quantidade, correto? Uhum. Mas como que eu faço isso? Eles não são obrigados, né, a deixar, né? Eu vou falar, eu passei no concurso, estou pensando em escolher essa serventia e pô, gostaria de dar uma olhada no livro. Isso, Mas deixam, eles deixam? O interino não vai deixam. deixar? Geralmente deixam, tá, Marcelo? Como o Alagoas nunca teve concurso, acho que eles vão fazer igual na Bahia. Vem um decreto, tá, estadual, falando com eles que teve os concursados, que abriu o período de vista, que eles vão receber visitas, que é para tratar a gente muito bem e dar acesso a todo o material que tem no cartório. Aí vai vir Pô, que essa bom. regra. Aí geralmente tem um livro lá que eles anotam quem visitou, a maioria não descumpre. Tá ótimo, que bom. Porque um amigo meu que foi para o Espírito Santo, ele foi fazer isso, ele falou que foi enxotado, só faltou apanhar da mulher lá, Não, a maioria entendeu? não tem esse problema. O Bom, Espírito então Santo se também tem esse problema que teve só, acho que 2 concursos, né? Agora tá para ter o terceiro. isso. Não, então, se for isso, então ótimo. Obrigado, então. Muito obrigado. E J deve sair alguma coisa. Mas logo, gente, chega humilde, não chega não. Ah, porque eu vou pegar esse cartório, que não sei o que. Não, deixa a pessoa lá, não tô vendo, não sei, tô em dúvida. Finge que nem quer muito, porque ele vai falar mal do cartório mesmo pra você, então finge que não tá muito interessado, porque senão ele vai te desinteressar sobre ele. Gente, mais alguma dúvida? Ou posso concluir com a revisão zona final? Olha, na revisão final, deixei a melhor parte por último. Quanto ganha o cartório? Que é que todo mundo, achei que a primeira pergunta ia ser: e quanto que ganha, professora? Que ninguém me perguntou. Quanto que ganha, gente? Então é uma conta fechadinha, tá? Mas o que eu posso falar da minha experiência e de alguns colegas? Vamos imaginar que o nosso amigo é honesto e coloca lá o CNJ, os emolumentos. Então, a média que dá, gente, é 50%. Então, vamos imaginar, um cartório deu 60 mil mensais. Então, daria ali na sua mão 30 mil.